Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e deixe seu like para fortalecer. Para essa terça-feira separei 12 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Temos jogos aqui pela qualificação Copa do Mundo 2022, América do Sul e Asiático e demais campeonatos. Começando aqui na partida entre Roma e Lecce pelo campeonato italiano de base sub-19. Na classificação, a Roma vem na primeira colocação com 36 pontos, enquanto o Lecce vem na 15ª colocação com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. O palpite que eu vou deixar para vocês, Roma para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando aqui pela qualificação Copa do Mundo Asiático, na partida entre Japão e Arábia Saudita. Na classificação do grupo B, a Arábia vem na primeira colocação com 19 pontos, enquanto o Japão vem na segunda colocação com 15 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, a Arábia venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.57 para a equipe da casa, 6.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Japão, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe da Arábia Saudita, nos últimos 5 jogos realizados, todos eles bateram abaixo de 2 gols e meio. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram abaixo de 2 gols e meio. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Agora passando pelo campeonato italiano de base na partida entre Milan e Inter de Milão. Na classificação, a Inter vem na terceira colocação com 25 pontos. O Milan vem na 12ª colocação com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, a Inter venceu em casa por 1-0. Não abriram aqui odds para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Milan, ambas marcam em 4 oportunidades. Já a equipe da Inter de Milão, nos últimos 5 jogos, também bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu, ambas marcam aqui em 3 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando aqui pela qualificação Copa do Mundo Asiático na partida entre Irã e Emirados Árabes. Na classificação do grupo A, o Irã vem na primeira colocação com 19 pontos, enquanto o Emirados Árabes vem na terceira colocação com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Irã venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos entre eles, Irã venceu 4 e empatou 1. A odds abriu aqui a 1.60 para a equipe da casa. É o palpite que eu vou deixar para vocês. Irã para vencer. Agora passando pelo campeonato do país de Gales, na partida entre TNS e Druids. Na classificação é o primeiro colocado com 50 pontos contra o último colocado com apenas 2 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas, enquanto a equipe visitante vem de 5 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o TNS venceu em casa por 5-0. Não abriram aqui odds ainda para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês, TNS para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando pelo campeonato francês, na partida entre Lyon e Olympique de Marseille. Na classificação é o terceiro colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 empates. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Marseille. A odds abriu aqui a 2.75 para a equipe da casa, 2.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Lyon, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Marseille nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 2 oportunidades.
E nos últimos 5 jogos entre eles, 3 delas bateram, ambas marcam. É o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, botar numa tripla, numa quadra, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato, pela qualificação Copa do Mundo 2022, América do Sul, a partida entre Bolívia e Chile. Na classificação, é o 7º colocado contra o 8º colocado. Um confronto direto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bolívia, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Chile vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Chile venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2,45 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. Palpite que eu vou deixar para vocês. Casa com empate. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa da Bolívia, Chile venceu 3, Bolívia venceu 2. Nos últimos 5 jogos da Bolívia jogando em casa, veio de 4 vitórias e 1 empate. E jogando fora de casa, a equipe do Chile veio de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vou deixar aqui Bolívia para vencer. Não, vencer com empate, casa com empate. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando pelo Campeonato Paulista, na partida entre Palmeiras e Água Santa. Na classificação do Grupo A, o Água Santa vem na última colocação, ainda não somou pontos no campeonato, enquanto o Palmeiras vem na primeira colocação do Grupo C, com 7 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Água Santa vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo entre eles, o Palmeiras venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1,22 para a equipe do Palmeiras, que acredito que vence essa partida por ter uma equipe bem qualificada, mesmo com uma equipe reserva. Vou deixar aqui um palpite de Palmeiras para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando aqui pela qualificação Copa do Mundo 2022, América do Sul, a partida entre Uruguai e Colômbia. Um jogo direto entre as equipes. A equipe do Uruguai vem na 5ª colocação com 19 pontos. Uruguai e Venezuela, galera. Acabei me confundindo aqui. Uruguai vem na 5ª colocação com 19 pontos, enquanto a Venezuela vem na última colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 vitória e 4 derrotas. A equipe da Venezuela vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa da Venezuela. A odds abriu aqui a 1,30 para a equipe do Uruguai, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite de Uruguai para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora sim, um jogo direto entre as equipes, Argentina e Colômbia. Na classificação é o 2º colocado contra o 6º colocado. A Argentina, que ainda sonha em pegar o Brasil, está abaixo de 4 pontos na classificação da equipe da seleção brasileira. E a Colômbia tentando entrar aqui na zona do G4 da classificação para a Copa do Mundo 2022. Nos últimos 5 jogos da equipe da Argentina, vem de 4 vitórias e 1 empate. A Colômbia vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 no tempo normal. A odds abriu aqui a 1,90 para a equipe da Argentina, 4,33 para a equipe da Colômbia. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou, se você preferir, pegar casa com empate para dar numa tripla ou numa quadra. Agora passando aqui na partida entre Brasil e Paraguai. Na classificação é o 1º colocado contra o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brasil, vem de 3 empates e 2 vitórias. A seleção paraguaia vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Brasil venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1,25 para a equipe da seleção brasileira. Vou deixar aqui um palpite de Brasil para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Peru e Equador. Isso aqui é um jogo dificílimo para as duas equipes. Na classificação, o Peru vem na 4ª colocação, enquanto o Equador vem na 3ª colocação, logo acima. Nos últimos 5 jogos da seleção peruana, vem de 4 vitórias e 1 empate. A seleção equatoriana vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram 2-2 na casa do Equador. A odds abriu aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. Palpite que eu vou deixar para vocês.
como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Peru, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe equatoriana nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E no último jogo entre eles bateu 2-2, bateu ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1,5 gol. Deixa aqui uma tripla para você estar investindo. Você pode pegar aqui Brasil para vencer. Abriu aqui a 1,25. Você pode pegar aqui Uruguai para vencer. A equipe da Venezuela abriu aqui a 1,30. E você pode pegar aqui Argentina e Colômbia acima de 1,5 gol. Essa é a tripla que eu vou deixar para vocês. Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui.